As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Resumo do livro. A história começa com a descrição das condições de vida durante a Grande Depressão na cidade de Dust Bowl, Oklahoma. As plantações estão arruinadas e as fazendas foram fechadas em grande quantidade. Tom Joad, um homem com menos de 30 anos, anda por uma estrada vestindo roupas limpas e um tanto formais. Ele pega uma carona com um motorista de caminhão que insiste em saber informações sobre a vida de Tom. Por fim, Tom revela que ele tinha acabado de sair da prisão de McAllister, onde tinha cumprido 4 anos por matar um homem durante uma briga. Um interlúdio descreve uma tartaruga cruzando a estrada, numa metáfora sobre as lutas da classe operária. Na sua viagem para casa, Tom encontra seu antigo pastor, Jim Casey, um homem extrovertido, sofrendo com dúvidas sobre os ensinamentos religiosos e a presença do pecado. Ele abandona o ministério depois de perceber que não via muitos erros nas suas ligações sexuais com mulheres da sua congregação. Casey adota a opinião que o que é sagrado na natureza humana não vem de um Deus distante, mas sim das próprias pessoas. A volta de Tom contrasta com a chegada de representantes dos bancos para expulsar os fazendeiros arrendatários e confiscar seus bens, inclusive os tratores necessários para arar o solo. Existe a possibilidade de uma insurreição da classe trabalhadora, mas não se consegue um alvo efetivo para a ação coletiva. Quando Tom e Casey chegam na casa dos Joad, eles descobrem que ela tinha sido abandonada. Muley Graves, um homem idoso e um tanto insano, diz a eles que os Joads tinham sido despejados e agora viviam com o tio John. A família de Muley tinha partido para procurar trabalho na Califórnia, mas ele tinha decidido ficar. Nesta noite, os 3 são obrigados a se esconder da polícia, que poderia prendê-los por invadir o que agora era propriedade do banco. Novo interlúdio descreve as táticas usadas pelos vendedores de carros para explorar clientes empobrecidos. Eles descobrem que podem ter maiores lucros vendendo calhambeques com defeitos do que vendendo carros novos e confiáveis. Tom Joad encontra o resto da sua família com o tio John, um homem lerdo e deprimido pela morte da esposa vários anos atrás. A mãe de Tom é uma mulher forte e robusta, e é o centro da vida familiar. Seu irmão, Noah, provavelmente sofreu algum dano cerebral durante o parto, enquanto sua irmã, Rosie de Sharon, casou há pouco tempo e está grávida. O marido dela, Connie Rivers, sonha em estudar e ser técnico em rádios. O irmão caçula de Tom, Al, tem somente 16 anos e as preocupações típicas dessa idade. É apresentada uma descrição da venda dos pertences das famílias empobrecidas, que sonham em se mudar do Oklahoma para a Califórnia, como os Joads esperam fazer. Os Joads planejam ir para a Califórnia baseados em folhetos que eles acharam anunciando trabalho nas plantações de lá. Embora eles não saibam, esses folhetos são anúncios falsos que pretendem atrair mais trabalhadores que o necessário e diminuir os salários pagos na região. Jim Casey pede para acompanhar os Joads até a Califórnia para que ele possa trabalhar com as pessoas nos campos, ao invés de pregar para elas. Antes que a família parta, vovô Joad se recusa a ir, mas a família dá um remédio a ele que o deixa inconsciente,
e eles o levam consigo. São descritas as casas vazias do Oklahoma, abandonadas pelos fazendeiros que foram buscar trabalho em outros lugares. Também é apresentada uma descrição da rodovia 66, a autoestrada que se estende do Oklahoma até Bakersfield, Califórnia. Em pouco tempo, a família Jode perde 2 membros. A primeira vítima é o cachorro da família, que é atropelado na primeira parada deles. A segunda é vovô Jode, que morre de um ataque cardíaco. A família Wilson ajuda os Jodes quando o vovô morre, e as duas famílias decidem viajar juntas para a Califórnia. É feita uma longa descrição sobre o crescimento da consciência coletiva da classe trabalhadora, que desvia suas percepções do eu para o nós. O carro dos Wilson logo quebra, e Tom e Casey consideram separar-se temporariamente do resto da família para consertá-lo. Mas mamãe Jode recusa-se a dividir a família, mesmo por pouco tempo. Tom e Al acham a peça necessária para consertar o carro num ferro velho, onde o encarregado, um homem caolho e ressentido, se queixa amargamente sobre seu chefe, ameaçando matá-lo. Antes que os Jodes prossigam na sua jornada, eles encontram um homem voltando da Califórnia, que conta que não há trabalho lá, e os folhetos são uma fraude. Os Jodes e os Wilsons chegam à Califórnia, onde eles são imediatamente submetidos à intimidação de policiais, que os chamam pejorativamente de Okies. No primeiro acampamento onde eles ficam, vovó ficava bastante doente, mas recebe algum conforto de testemunhas de Jeová, os quais simplesmente irritam mamãe Jode. A polícia força a saída deles, mas os Wilsons escolhem arriscar a possibilidade de prisão, pois Sadie Wilson está doente demais para continuar. Na vez seguinte em que a polícia para os Jodes nas suas viagens, mamãe Jode os força a deixarem-nos passar sem inspeção. Ela faz isso para esconder da polícia o fato que vovó Jode tinha morrido. É apresentada a história da Califórnia, marcada pela opressão e pela escravidão. Espera-se uma revolução iminente, pois o povo local foi tão explorado que eles precisam tomar o que precisam para conseguir sobreviver. No acampamento seguinte, onde os Jodes ficam na sua busca por trabalho, eles ouvem falar sobre o Weed Patch, um acampamento do governo onde os residentes não são molestados pela polícia e têm acesso a várias facilidades, como, por exemplo, banheiros e chuveiros. Quando mais policiais tentam começar uma briga com Tom e vários outros trabalhadores migrantes, Tom derruba um policial e Casey o esmurra, deixando-o inconsciente. Para impedir que Tom seja responsabilizado e levado de volta para a prisão por violar sua liberdade condicional, Casey assume a culpa pelo crime e é levado para a cadeia. O resto da família também começa a se separar. Tio John os abandona para se embriagar. Noah decide deixar a sociedade e viver sozinho nas florestas, e Connie abandona sua esposa grávida. Antes que eles tenham que partir, Tom traz o tio John de volta, que ainda está se consumindo de culpa pela morte da sua esposa. Eles seguem para o norte rumo ao acampamento do governo. No acampamento do governo, os Jodes ficam surpresos ao serem bem tratados pelos outros residentes e ao descobrirem que esta sociedade funcionava de modo bem eficiente. Os residentes podiam até mesmo eleger os líderes do acampamento. Tom consegue trabalho no dia seguinte
mas o contratante o avisa para esperar problemas em Weed Patch durante a dança no próximo final de semana. Como a polícia somente pode entrar no acampamento para controlar tumultos, há planos de infiltrar intrusos para provocar brigas e criar um pretexto para a intervenção. Tom Joad vive dias bastante confortáveis no acampamento do governo. Durante a dança daquele sábado, Tom e vários outros residentes acalmam os ânimos, impedindo a polícia de tomar o controle do acampamento. Apesar disso, depois de um mês em Weed Patch, nenhum dos Joads conseguiu um trabalho regular, e eles percebem que têm que continuar sua jornada. Eles chegam em Hooper Ranch, onde a família inteira colhe pêssegos. Os salários que eles recebem são mais altos que o normal, pois eles estão furando uma greve. Tom descobre que o líder dos trabalhadores grevistas é Casey. Depois do seu tempo na prisão, Casey percebeu que ele tinha que lutar por ações coletivas pela classe trabalhadora contra a rica classe dominante. Tom, Casey e outros líderes grevistas se envolvem numa luta com fura-greves, um dos quais mata Casey com um estilete. Tom luta com o homem, o desarma e acaba matando-o. Ele escapa por pouco de ser capturado pela polícia. Apesar de Tom desejar deixar a família para poupá-la de ser responsabilizada por ele, os Joads decidem deixar Hooper Ranch e ir para outro lugar onde Tom possa ficar seguro. Eles chegam aos campos de algodão no norte, onde Tom se esconde nos bosques enquanto a família se aloja num trailer. Embora a família tente manter a identidade e o paradeiro de Tom, o segredo acaba sendo revelado pela jovem Ruth Winfield durante uma briga com outra criança. Quando mamãe Joad conta isso a Tom, ele decide deixar a família e partir sozinho, determinado a lutar pela causa que tinha custado a vida de Casey, jurando voltar à sua família um dia. A época das chuvas começa pouco depois de Tom partir, provocando grandes enchentes. Os Joads são apanhados numa situação perigosa. Eles não podem fugir da enchente porque Rose de Sharon entra em trabalho de parto. Enquanto as outras famílias evacuam o campo próximo ao rio, cujas águas estavam subindo rapidamente, os Joads ficam e tentam conter a enchente. Sem a ajuda de outras pessoas, eles fracassam e têm que se refugiar no teto do trailer. Rose de Sharon dá à luz um bebê natimorto, cujo corpo tio John coloca numa caixa e lança rio abaixo. A família consegue atingir um terreno mais elevado e se abriga num celeiro. Lá dentro, um homem está morrendo de fome e seu jovem filho nada pode fazer. A história termina com Rose de Sharon, mal recuperada do parto, amamentando o moribundo para tentar salvar sua vida.